Ai, ai. Estamos entrando. Ai, ai. E aí é o seguinte. Que país é esse? Será o Brasil? Será que a gente está realmente vivendo no Brasil que nós estamos acostumados a dizer que moramos, que nascemos, que vivemos, que crescemos, casamos, temos filhos, criamos nossos filhos, temos planos, fazemos planos, temos sonhos? Parece tão distópico, tão distante, parece tão longe, estranhamente longe, aquele Brasil que há pouco tempo atrás a gente sonhava. É um Brasil que tem se mostrado nos últimos anos extremamente desconhecido para nós brasileiros, para os brasileiros que pensam, para os brasileiros que refletem, para os brasileiros que enxergam pelo menos um palmo à frente do seu próprio nariz e para além do seu próprio umbigo, para aqueles brasileiros que pensam em coletividade, em sociedade, em igualdade, fraternidade e blá, 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 blá. Que país é esse? Que país é esse onde é preciso, como diz o pensador, é preciso defender o óbvio? Que país é esse onde é preciso defender o óbvio? É preciso defender o direito das mulheres, é preciso defender o direito dos negros, é preciso defender o direito dos homossexuais, é preciso defender o direito dos mais pobres, dos descamisados. Que país é esse? Que país é esse em que a gente elege um rei ao invés de um presidente? Que país é esse que tem uma pessoa no governo que acredita, que pensa e que acha que o país é dele, que seus filhos são pequenos príncipes diante de um reino todo deles, que os mais despreparados para as funções são nomeados sem sequer haver um vermelhinho na cara deste dito presidente. Que país é esse? Que um despreparado fritador de hambúrguer com o inglês sofrível, sôfrego, trôpego, vai ser embaixador na embaixada mais importante. Não que eu goste, não que vocês possam gostar, mas na embaixada mais importante do mundo para o país. Uma embaixada que é fim de carreira para os mais importantes diplomatas do Brasil, formados no Instituto Rio Branco, com longa carreira, um cidadão fritador de hambúrguer. Que país é esse? Que país é esse? Tim Almeida, ficou bom sem barba, continua sem barba.
fascismo com o golpismo destruiu, foi tudo, e piorou ainda mais. Abraço, Tim Almeida. Mas esse país de que eu me refiro nessa crônica de fim de noite, ou de início de noite, é um país que foi há muito abandonado pelas suas próprias instituições. Um país que deixa de ser país no pós-golpe. Deixa de ser país. Não há inflexão sobre isso. Não há. O país Brasil deixa de existir no pós-golpe. A democracia brasileira deixa de existir no pós-golpe de 2016. Isso, e quanto a isso, não há dúvidas. E aí a gente passa a ter um país de jucás. A gente passa a ter um país de STF acovardado, de instituições miseravelmente covardes, um judiciário podre e apodrecido, rançosamente pelos anseios de poder de seus membros. Juízes de primeira instância, juízes de segunda instância e juízes do Supremo, que pensam, e mais do que pensam, mais do que acham, acreditam muito sinceramente que a instituição que deveriam representar com alguma hombridade são suas próprias propriedades. E Lula avisou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Nós temos um STF acovardado. Nem separando as sílabas, nós conseguimos dar a dimensão da covardia do STF, Supremo Tribunal Superior Federal, Supremo Tribunal Federal, STF. Que STF é esse? Guardião da Constituição brasileira, guardião daquilo que foi conquistado em 1988 com muita luta, com muita coragem de um povo oprimido por 21 anos de ditadura. Ditadura violenta, repressora, castradora. É este STF que defende, que guarda essa Constituição que é banhada de sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro? É este STF? Este STF, como diria um certo suposto embaixador, que se fecha com um cabo e um soldado? Não, meus senhores e minhas senhoras, não é este STF. E sabe por que este STF não representa aqueles que lutaram pela Constituição? Porque este STF, anacronicamente, está num estado que não é o Brasil. Não estamos no Brasil. Este não é o Brasil que nós sonhamos para nós. Que a geração de 88 sonhou para eles e para os deles, para os filhos e netos. Esse Brasil, não. Um Brasil misógino, um Brasil racista, um Brasil violento, um Brasil machista, um Brasil que acredita que a educação não é caminho para a libertação dos povos. Não, meus senhores e minhas senhoras, este STF não representa
aquele Brasil de 88, aquele Brasil do pós-ditadura militar. Fábio Silva, vamos para cima deles. Tim Almeida, Lula recebeu profecia e está cumprindo tudo que ele falou. Tim Almeida, isso é nepotismo. Então, amigos e amigas, nós temos que fazer essa pergunta: que país é esse que nós estamos vivendo? Enquanto nós, povo brasileiro, não entendermos em que país estamos vivendo e com todas as barbáries que vêm sendo propostas dia a dia por um governo legítimo, porque foi votado, mas ilegítimo moralmente, enquanto nós não entendermos qual é o nosso papel nessa sociedade chafurdada na lama em que vivemos, nós vamos aceitar o que vier. Aceitaremos o que vier. E o que está vindo não é bom. O que está vindo não é legal. Né? O cara indica o próprio filho para a embaixada. Olha que legal. Imaginem, vamos imaginar aqui em 2009. Não, vamos imaginar que em 2003, julho de 2003, se Lula houvesse indicado Lulinha para embaixador nos Estados Unidos, ou em Paris, ou em Londres, ou em Roma. Imaginem o tamanho da balbúrdia. Vamos imaginar mais, 2009. Mesmo Lula com 87% de aprovação. Imagina se ele tivesse nomeado ou indicado ao menos Lulinha, ou qualquer um dos seus filhos. O tamanho da balbúrdia que seria. O tamanho da gritaria. A grande mídia teria soltado rojões de alegria, porque venderia muitos jornais. No entanto, agora é tudo natural. Tudo natural, é tudo tranquilo, porque o nosso país está pacificado. Finalmente, pacificado e passivo. Passivo. Banana, olhando as coisas acontecerem. Aí agora vem o STF, vem o Toffoli, o Antônio Toffoli, presidente do STF, presidente da casa da mãe Joana, ou do pai João, para flexionar o gênero. E extingue ou proíbe as investigações com dados do COAF, que beneficia diretamente o filhinho do presidente, o garoto que cometeu alguns erros. Cara, que país é esse? Alguém nos comentários pode me responder que país é esse? Porque eu estou confuso, sinceramente eu estou um tanto confuso, porque eu não consigo entender como que nós brasileiros, em pouco tempo, nós saímos de um estado em que era possível se fazer plano para o futuro, de um estado em que a gente avançava em debates nunca antes debatidos. A gente fazia, por exemplo, conferência de saúde, conferência de educação, conferência LGBT, conferência agrária, enfim. Onde foi parar aquele país? Onde foi parar aquele país que caminhava por um caminho, por trilhas, que muito seguramente dariam em um país mais respeitoso, mais igualitário, mais justo, mais fraternal. Parece que foi ontem, nós perdemos. Onde eu perdi isto? Onde eu perdi isto? Em que lugar? Em que momento? Foi no golpe de 2016? Ou a sociedade estava doente já?
incubando esse câncer que tomou conta das gentes, especificamente desses direitistas sem noção que tomam conta do Estado hoje. Onde foi que eu perdi? Onde foi que vocês que estão assistindo aqui esse desabafo de um chapeludo bigodudo perderam este Brasil? É difícil saber, camaradas. É difícil saber. O que a gente tem plena convicção agora é que este Brasil nós não queremos. Esse que está aí, liderado pelo Bolsonaro, nós não queremos. Este Brasil nós precisamos rejeitar. Categoricamente rejeitar este Brasil. Porque este Brasil não nos representa. Não representa os negros, não representa as mulheres, não representa os homossexuais, não representa o povo brasileiro, não representa a classe trabalhadora. Nós precisamos rejeitar este Brasil, a gente não quer. E essas instituições que estão aí, nós também precisamos rejeitar. STF, TRF4, nós precisamos rejeitar MEC com tudo que o MEC, liderado pelo Weintraub, tem se posicionado, nós precisamos rejeitar, por o Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério da Agricultura, enfim, todas as instituições hoje precisam ser rejeitadas. Nós precisamos, sabe do quê? Vou falar baixinho para ninguém ouvir, só vocês. Nós precisamos de uma revolução social, convulsão social. Nós precisamos nos convulsionar para subverter a ordem. Não estou falando de flores e canhões. Estou falando de canhão e canhão. Estou falando de subversão da ordem como ela está posta. Estou falando de Marighella. Estou falando de MR8 e outros movimentos. Não quero saber se nós vamos ter, se nós não vamos ter. Se vai ter um grupo que vai se organizar. Não interessa. Estou apenas divagando aqui. Anseio de uma criatura que está muito preocupada. Muito preocupada. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Tinha Almeida campeão. De Temer para cá, piorou foi tudo. Realmente. Aí a gente tem a Lava Jato. Neste país que a gente vive agora. A Lava Jato, com todos os seus pilares de bons cidadãos, Deltan Dallagnol, um bom cidadão, concurseirozinho honesto, crente. Sérgio Moro, honesto, anticorrupção. A Operação Lava Jato como um todo, a Força-Tarefa como um todo, os baluartes da luta contra a corrupção. Beleza. Tem muita gente que acreditou nisso tudo. Acreditou, porque era charmoso, né? Era um movimento, uma jogada da direita muito atraente, porque quem, em sã consciência, poderia discursar contra a corrupção? Porque, a partir de um certo momento, discursar contra a Lava Jato se tornou discurso contra a corrupção. Isso não é viável, nem socialmente, nem politicamente. E aí agora a gente tem todos esses diálogos vazados pelo The Intercept, mostrando um outro Brasil, um Brasil completamente desconhecido, em que tudo aquilo que uma parcela da população brasileira já dizia, olha, a Lava Jato não é isso tudo, a Lava Jato é ruim, a Lava Jato está destruindo a indústria brasileira, a Lava Jato está punindo e está abusando do poder.
Tudo isso vem sendo comprovado ipsis literis. Ipsis literis. Uma pilantragem da Lava Jato, dos seus procuradores, do juiz da 13ª Vara, uma pilantragem infinita. Infinita. Porque ainda a Vaza Jato não acabou. Tem muita coisa por vazar, por jorrar, não só pelo The Intercept, mas pela Veja, pela Folha, pelo blog do Reinaldo Azevedo, pela Ban, enfim. É lama que não acaba mais. Mas as nossas instituições deste país, que nós não conhecemos mais, estão tão viciadas no poder que já não tem poder de reação. Nossas instituições não têm poder de reação. Não há reação. Que país é esse em que as instituições que deveriam proteger a nossa democracia não têm poder? Não tem poder de reação. Não tem poder algum. Afinal, foi aberta alguma investigação para apurar os fatos narrados pela Vaza Jato? Alguém abriu alguma investigação? Eu não estou sabendo. Não estou sabendo. Acho que não foi aberto absolutamente nada. O que fala-se é em investigação, abre aspas, inconstitucional, fecha aspas, ao hacker. E não ao fato. Qual é o fato? O fato é procuradores federais, juiz federal, fazendo coisas que não deviam fazer porque está previsto que não é possível que se faça. Nem ética, nem moral e nem legalmente. Mas que país é esse? Que país é esse? Qual é? Renato Russo revira no caixão. Mas que país é esse? Então, galera, estou bastante revoltado e olhando os acontecimentos que vêm se encavalando, não sei se é assim a palavra, encavalando nos últimos meses, de junho para cá, ou antes, de janeiro para cá, realmente a gente tem a percepção, uma percepção não muito abstrata, uma percepção bem clara de que nós não estamos vivendo no nosso bom e velho Estado democrático de direito mais. Nós temos um inocente preso por capricho e outras conveniências do poder, por um juiz vendido, por um Ministério Público Federal vendido igualmente, por um STF que o Lula acertou na mosca, um STF acovardado, essa sentença final aqui do STF acovardado, ela só se confirma e reafirma com a decisão do Toffoli agora de arquivar as investigações com dados do COAF, que afetam Flávio Bolsonaro e Queiroz. Nós temos um executivo apodrecido, ou já nasceu podre, que é o governo Bolsonaro. Nenhuma política decente para o povo brasileiro, muito pelo contrário, agora suspendeu a fabricação de 18 remédios que atendem diretamente a população mais pobre, por problemas na licitação. Foda-se a licitação. Foda-se. O que importa é atender o povo. Faz outra licitação em regime de urgência, emergência. Então, um executivo perdido, nenhum programa em saúde, nenhum programa em educação, muito pelo contrário, corte, violência contra os alunos que tivemos ontem. Estudantes da Uni
foram agredidos violentamente ontem em Brasília. Então é corte. Em educação, é isso. Emprego, alguém nos comentários pode citar alguma ação para geração de empregos? Alguém pode citar? Vamos ver aqui algum comentário. João Carlos Silva Pereira. Nós, brasileiros, como povo trabalhador, temos que cair matando para cima desses bandidos que se apossaram do nosso país. Povo nas ruas desse país, senão estamos ferrados. Tomara que 2022 que não entra outro, como foi Temer e Bozo. Senão só vai ser sofrimento para o resto da vida. Tim Almeida. Galera, então, não tem o nosso país, aquele país que a gente sonhava, viver melhor, cuidar um pouco melhor dos nossos filhos, deixar um legado para eles e ensiná-los que é possível lutar por um mundo melhor e que é digno e que é justo e que é necessário lutar por um mundo melhor. Esse país não existe mais. Nas rédeas de Bolsonaro, com esse governo formado, por isso que está posto, por isso que está aí, aquele Brasil não existe mais. E vai dar muito trabalho para a gente recuperá-lo. Muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Porque não é mais só uma questão governamental, não é apenas o governo que está conduzindo mal a nossa sociedade. A nossa sociedade também está adoecida. Nós temos aí uma porcentagem importante, alguns analistas falam de 15, 20%, eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Uma porcentagem importante da nossa população que está doente. Doente. Não é a manipulação midiática pura e simples. É já uma doença social. É um problema mais difícil de se curar e de se combater. E nesse sentido, nós temos um longo caminho pela frente. Mas é um caminho que precisa ser trilhado. Com coragem, com insistência e com convicção, com certeza absoluta que nós vamos vencer. Porque somos trabalhadores e batalhadores por um mundo melhor. É isso, galera. Grande beijo, desculpa pelo desabafo e até a próxima conversa. Fui.